Muito bem, estamos de volta com o programa Pop Sports, aqui pela Vale TV de Novo Hamburgo, com abrangência em Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Obrigado pela sua audiência neste sábado, 6 de maio de 2017, véspera das decisões dos campeonatos estaduais por todo o Brasil, a festa dos estaduais, e tem gente que quer acabar com os estaduais. Aliás, daqui a pouco eu vou trazer essa pauta aqui para o programa. Programa Pop Sports aqui na Vale TV, num oferecimento de Facate, apoio cultural da Facate, Faculdades Integradas de Taquara, PVC Sul Plástico, especialista em compostos de PVC, Like, agência digital em Dois Irmãos, ligue 3564-2810 e também para postos Petrovim. Abraço ao Fábio lá do Petrovim, a sua equipe, na Rua Paraíba, ali no bairro, quase no centro de Novo Hamburgo, e também lá na rótula do Móveis Líder, aonde você encontra mais um posto Petrovim. Combustível, hein? A 13,21, vá lá, confira. Quer trocar o óleo, o filtro do seu carro, o motor do seu carro? Por R$ 99,90. Aonde? No Postos Petrovim. Vamos lá para o segundo bloco do programa e agora eu tenho a honra de continuar com a presença aqui do nosso querido Zequinha Luz, do Carlos Dantas, mas também prazer em ter na bancada ele, já falei há pouco, Geraldo Andrade. Prazer em revê-lo e tê-lo aqui no programa, Geraldo. Olha, um prazer, um bom dia, Luciano, bom dia, Zequinha, Dantas e os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui conversando, falando um pouco, uma manhã de sábado, um sábado lindo, bonito, né? Acho que a gente tem que olhar um pouco esse lado romântico aí, né? E a véspera de uma decisão de Campeonato Gaúcho aí, com uma das coisas que eu sempre desejei e sempre quis de ver foi um clube do interior numa decisão de Campeonato Gaúcho. E esse ano, por pouco, não se viu, acabou vendo dois, né, por detalhes, não se viu uma decisão entre Caxias e Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi para a decisão, foi para a final, com o Inter. Eu acho que reúne todas as condições para ser campeão gaúcho, né? Um jogo em que o Novo Hamburgo acabou, em todos os jogos que fez com a dupla Grenal, aí, se impôs como equipe de futebol, e não tomou conhecimento, diríamos assim, da grandeza que tem Grêmio e Inter, né, passando pela dupla. E eu acho que está no momento assim de a gente ter um clube aí novamente do interior, quem sabe, né, como campeão gaúcho. Eu lamento um pouco o fato do jogo não ser aqui, mas aí acho que tem uma série de questões que tem que ser discutidas, que não vem ao caso, né? Eu tenho a minha opinião, evidente, mas, por outro lado, eu vejo que o Novo Hamburgo também pode, com essa mudança de praça de futebol, arrecadar uma boa verba aí para, quem sabe, se fazer bem, participar de uma Série D do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Aproveitando, assim, do ano passado, quando eu tomei conhecimento que o Novo Hamburgo teria um calendário nesse ano cheio, primeiro e segundo semestre, e uma equipe centenária, eu afirmava através de rádio, porque a gente é de rádio, que era a oportunidade ímpar do Novo Hamburgo. Ou o Novo Hamburgo levantava voo nesse ano de 2017, ou ele ia realmente definhar definitivamente em termos de futebol. Graças a Deus, que não que eu visse minhas palavras, mas era o que eu achava. O Novo Hamburgo vai estar dando a volta por cima, vai dar a volta por cima, se Deus quiser, vai conseguir quitar suas dívidas. Só tem um detalhe que me preocupa, Geraldo. Se o apito amigo não entrar em campo, o Novo Hamburgo, nesse momento, na minha opinião, é o franco favorito para esse título. Está na hora de achar que só a dupla Grenal é favorável quando entra em campo. Sei que o Inter tem uma tradição, tem uma grande torcida, tem uma grande camiseta, mas o time do Novo Hamburgo está ajustadinho. Se não tiver casos estranhos em campo, o Novo Hamburgo tem tudo para ser o grande campeão do Campeonato Gaúcho de 2017. Essa é a minha opinião. Eu quero só, não sei se te atrapalhei, Geraldo, eu quero só dizer o seguinte, eu acompanhei praticamente todos os jogos do Novo Hamburgo. Todos até agora, aí, talvez me faltou aí 2 ou 3 jogos que eu não pude assistir. Mas o Novo Hamburgo, nesse campeonato, não tem o que reclamar de arbitragem. Na minha opinião, o Novo Hamburgo não teve pênalti mal marcado, não teve nenhum jogo assim que ele ganhou, deixou de ganhar quando empatou e perdeu.
não houve a influência da arbitragem. Então, Não, erros acontecem, né? aconteceram erros sim, mas aqueles Mas erros faz parte. normais da arbitragem. Eu sei que o Inter tem que reclamar aí de vários lances polêmicos até então, teve outros clubes também que já chiaram bastante, mas o Novo Hamburgo, talvez até pelo que jogou, pelo que produziu no campeonato, o Novo Hamburgo esse ano não precisou de nada disso. Passou por cima da Passou por arbitragem. cima da arbitragem, enfim. Talvez um jogo lá em Gravataí contra o Cruzeiro, onde houve pelo menos 2 impedimentos, foram 4 marcados, 2 que na minha opinião foram erros do Bandeira, mas daí eu não posso condenar o juiz, Não. Sim. tem como. Então assim, talvez aquele jogo lá em Gravataí contra o Cruzeiro, onde, repito, 2 impedimentos foram mal marcados. Então, talvez ali, no mais o Novo Hamburgo, como diz aqui, concordo, passou por Passou cima. por cima, né? E eu acredito, Geraldo, no Voaden amanhã com uma excelente arbitragem. O Voaden é Ou um seja, cara credenciado, né? Eu tenho uma opinião com relação a essa questão de arbitragem. Eu acho que quando o clube começa a reclamar muito de arbitragem, que alguma coisa está errada, Exato. né? Quando começa demais, eu vejo muito isso. Digo, A gente essa acompanha bota futebol. culpa na Aí tu arbitragem. transfere o problema para a arbitragem. A responsabilidade, A responsabilidade pelos teus erros, pela tua incompetência, às vezes transfere pela arbitragem. A gente tem acreditado muitas vezes o favoritismo dos campeonatos, em especial, por exemplo, o Campeonato Gaúcho agora, a questão da folha de pagamento, né? Aí você pega a folha, eu não sei qual é a folha de pagamento do Novo Hamburgo hoje, mas a folha do Inter deve estar em torno de Novo 8, Hamburgo, 9 milhões. Cigarro né? divulgaram em torno de 130, 150 mil. Então se acredita muito essa coisa do favoritismo pela folha de pagamento. Se nós formos olhar pela folha de pagamento, o favoritismo do Inter é muito grande. Mas eu não vejo por esse lado, né? Eu vejo pela imposição que a equipe do Noia teve nesses jogos todos. Tanto é que liderou o campeonato todo, né? Se tivéssemos um campeonato de ponto corrido, o Novo Hamburgo Era campeão antecipado. Já tinha terminado o campeonato. Sabe por que eu toquei nesse detalhe, Geraldo? E todos nós aqui temos experiência de futebol há um bom tempo, Zequinha mais do que nós aqui, né? Porque em 2002, a Ubra só foi vice-campeã, 2004, só foi vice-campeã de futebol de campo, ou foi 2002? Foi 2002, porque não deram um pênalti em cima do Marcelo Fumaça. Pênalti claro, e se eu não me engano, era o Leandro Voaden. Cabe a interpretação do árbitro. O gol do Inter foi feito pelo Nilmar. Nunca me esqueço até hoje. E aí, se tivesse dado pênalti, sim, claro, e houve, em cima do Marcelo Fumaça, a Ubra era campeã do estado. Mas Então, por isso que eu digo, se o apito amigo não entrar em campo, o Novo Hamburgo tem tudo para ser campeão amanhã. É verdade, o Novo Hamburgo está passando por cima de todas as adversidades, joga bem em Beira-Rio, em Arena, onde quer que seja, e tomara que amanhã continue nessa pegada, nesse foco, nesse momento bom dentro e fora de campo. Ou seja, ele está sendo muito bem administrado fora de campo, o que a direção prometeu está cumprindo, está fechado o grupo e comissão técnica, então isso aí são fatores. E aí a folha de pagamento, que é importante, sim, bem lembrado pelo Geraldo, a folha de pagamento não interessa nesse momento quanto ela é. O importante é que ela esteja sendo paga em dia e as promessas e bichos e outros, Premiação. tudo que Premiação. se fala e promete, cumpra. Que aí o jogador vai correr por você. Eu aprendi isso, estou 5 anos lá dentro do Estado do Vale, trabalho lá e trabalhei 20 quase anos em rádio e sei como é que é esse negócio. Onde tiver uma falha nessa engrenagem, o motor, enfim, A casa cai. O negócio não vai andar. Luciano, desculpa te interromper. Pois não. O Beto Campos, que eu conheci ele ainda quando eu jogador de futebol, depois foi treinador das categorias de base da Ubra, foi auxiliar técnico da Ubra, depois surgiu como treinador. E quando foi para o Passo Fundo, o pessoal do Passo Fundo não sabia quem contratar, de olha, tem um treinador que vai ser o futuro dos treinadores. Se chama Beto Campos. Tanto que ele fez milagre com aquele timezinho do Passo Fundo lá, que quase caiu já uns anos anteriores. Mas um detalhe, o time era ruim e o Beto fez milagre. O detalhe que me chama a atenção nesse time do Novo Hamburgo, porque não adianta o Beto Campos ter o grupo na mão e ter jogadas perfeitas e coisas, se não tiver uma boa preparação física. Olha, esse preparador físico do Novo Hamburgo aí tem que ser destacado, até me ajuda o nome dele. Rafael Dias. O Rafael Dias. Porque tu não adianta ter esquema tático se tu não tiver preparo físico. Olha o Grêmio aí sofrendo com o Luan, que não consegue andar em campo. É isso que eu quis dizer há pouco, né, Geraldo? Carlos Dantas e Zequinha Luz, a respeito dessa engrenagem, dessas peças, desses detalhes, porque
foi solicitado lá no início do campeonato uma empresa que nos fornecesse suplementação. E quando fala suplementação é os carboidratos, aquelas malto e não sei o que mais, vitaminas, enfim, que o preparador físico oferece, dá ao atleta, além da parte técnica dele, os exercícios, tem que haver essa outra complementação de suplementos. E isso aí tem ajudado muito. Então, é essa engrenagem que eu cito. É a preparação, é um bom ambiente, não tem estrela no grupo, é salário em dia, é o que é prometido é cumprido, entendeu? Então, a engrenagem, eu volto a citar esse exemplo aí, anda bem por causa desses fatores. Bom, mas assim, ó, lembrando que o Novo Hamburgo era um dos 5 clubes do estado, antes do Gauchão, né, Zequinha? Candidato a cair. Não tinha, começou Hamburgo, o campeonato sem presidente. Exato. Novo Hamburgo, Veranópolis, São Paulo do Rio Grande, Passo Fundo e o Cruzeiro. Exato. Dupla Grenal, dupla Caju, Brasil, Ipiranga e o Zequinha, o queridinho lá de Porto Alegre, esses 7 a princípio estavam já dentro. E eu repito, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Cruzeiro, São Paulo e o Veranópolis eram os 5 que poderiam cair. E o Novo Hamburgo hoje está disputando o título com o Internacional, ou seja, né? Agora, essa ida, eu até gostaria de discutir com vocês aí, essa ida, essa final para Caxias, eu penso sim que ela não é tão prejudicial aos interesses do Novo Hamburgo, porque tecnicamente eu não vejo perda. Financeiramente eu vejo vantagem. Ganho, sim. Então talvez o Novo Hamburgo, talvez a direção do Novo Hamburgo não gostaria dela ter que tomar essa decisão. Não vamos jogar no Estádio do Vale. Então ficou mais cômodo, decisão do presidente Francisco Noveleto. Um time que não treme para 43 mil pessoas no Beira-Rio, não vai tremer para 11 mil. Joga em qualquer lugar. Centenário, joga em qualquer lugar. Exato. O que daria de renda aqui? Quantos pagantes daria? 5 mil pagantes? Lá vai dar 11, 12, 15, 18 mil pagantes. Então tem que, é claro, analisar, não começar a procurar respostas para uma possível derrota. Tem muita gente, hoje a direção do Internacional, infelizmente, ele só tem resposta para derrotas. Se ganhar, eles vão ter que criar uma coisa, porque a arbitragem, o campeonato está suspeição, não pode escrever um goleiro, quer dizer, agora descobriram que não pode escrever um goleiro, o Congresso Técnico foi em outubro do ano passado. Então tem que cuidar bem isso aqui. Eu acho que para o Novo Hamburgo ficou de bom tamanho, eu não sei se vocês pensam, tecnicamente o Novo Hamburgo perde alguma coisa levando o jogo para o Centenário? Eu até queria complementar, Zequinha, e colegas de bancada e telespectadores, talvez alguns dos nossos telespectadores que estejam assistindo nesse momento do programa poderão ficar chateados comigo, ou quem souber o que eu disse aqui poderá pensar, o que o Luiz Fernando falou? Interpretar errado. Eu quero dizer o seguinte, exatamente, Dantas. Tirando, quem sabe, 1000 pessoas, 1000 de Novo Hamburgo, que são aqueles torcedores abnegados, que são sócios ou conselheiros, que ajudam o clube, os que gostam sempre do vão, Novo são Hamburgo. os mesmos que vão sempre. Por esses aí eu lamento que a decisão não seja no Estádio do Vale. Porque a cidade de Novo Hamburgo, senhoras e senhores, não merece. Não merece. E isso eu não falo de agora, eu falo de radialista que fui há 17 anos, de gandula que fui no clube desde os 10 anos de idade e de agora em funcionário do clube. A cidade não apoia, não merece. Então, foi para Caxias e o clube com isso, concordo com o Zequinha, vai ter a vantagem financeira e o fator técnico de campo, o Novo Hamburgo já provou que está passando por cima de Beira-Rio, de Arena, em qualquer lugar. Não deu para ser aqui? Que pena, lamentável para esses 1000. Mas a cidade, Novo Hamburgo, ou ela acorda e apoia o seu time da cidade, ou então realmente o Novo Hamburgo vai ter que repensar fazer futebol. Por isso que eu falei que era o ano X na vida, na estrutura do Novo Hamburgo. Geraldo Andrade, eu não sou âncora, mas eu vou para dentro do campo. Detalhe fundamental. Detalhe fundamental, Luiz Fernando. Por favor. É a volta do D'Alessandro do Noia e o Inter com o goleiro, né, com problemas. Qual é a influência, o que tu acha desses dois detalhes técnicos que só acontecem no futebol? O D'Alessandro é o preto. É o preto. Voto preto. É um grande jogador, é o melhor jogador que eu já vi na posição nos últimos tempos, né? O que tu acha, Geraldo? Eu só quero fazer um rápido pincelar sobre o que o Luiz Fernando falou instantes atrás.
eu acho que está cheio de razão quando fala que a cidade não abraçou a equipe do Novo Hamburgo, né? E eu tenho ouvido, tenho lido muitas manifestações no próprio Facebook, por exemplo, mas foi para Caxias, tinha que ser em Novo Hamburgo. Bom, o que me pareceu realmente, eu concordo com o Zequinha, que a direção do Novo Hamburgo foi levando, meio que administrando essa situação e deixou a decisão com a federação, porque no fundo, e aqui é o Geraldo que está falando isso, me pareceu que a própria direção do Novo Hamburgo nem queria o jogo aqui, queria fora daqui. Contra o Grêmio, uma situação, não sei se foi contra o Grêmio, não lembro agora de um jogo em que queriam levar para a Arena, aí foi contra o Grêmio, né? E queriam levar para o Beira-Rio também, porque daria um maior número de torcedores. Olha, no Estádio Centenário em Caxias, provavelmente nós vamos ter de 15 a 20 mil pessoas no estado, talvez em torno disso, não sei se terá esse número. E financeiramente para o Novo Hamburgo é uma equipe que tem 800 mil torcedores, como vocês falaram, né? Não passa disso aí. Então, eu acho que foi uma 800 a 1000 torcedores, né? Foi uma decisão correta com relação a isso. Com relação à parte técnica, eu acho que o Internacional vai com um problema muito sério para esse jogo com o Novo Hamburgo, e aí, tecnicamente falando, a questão dos goleiros. Descontado. Completamente. Sim. Qualquer dos goleiros que atuar na equipe do Inter, bom, um deles, talvez Valdanilo Fernandes, é o mais propício que ataque nesse jogo, está completamente descontado para o jogo. Tanto é que foram goleiros da base para fazer treino em Caxias, né? Não foram, nem os próprios goleiros vão participar de treino. Então, eu acho que por esse lado, o Novo Hamburgo com a volta do Preto, que é, sem dúvida alguma, um excelente jogador de futebol, talvez um dos melhores da posição, eu acho que ele acaba tendo um pouquinho, quem sabe assim, de vantagem, diríamos assim, em relação a esse contexto todo. Mas campo por campo, não vai mudar nada, né? Isso não muda. O resumo é que o Novo Hamburgo joga completo, joga com o que tem de melhor, e o Internacional realmente joga com essa deficiência aí no gol, que não se sabe em que estágio vai estar, seja quem jogar, e a princípio deve ser o Danilo, e isso pode sim favorecer psicologicamente até o time do Novo Hamburgo. Pop Esportes aqui pela sua Vale TV. Nós vamos a mais um intervalo comercial. Lembrando o nosso apoio cultural de Facarte Faculdades de Taquara, PVC Sul Plásticos, Postos Petrovia em Novo Hamburgo, na Rua Paraíba e lá na Rota do Móveis Líder, e Like, agência digital em Dois Irmãos. Fique ligado, em seguidinha estaremos de volta com vários assuntos importantes para você, hein? Já voltamos.